Ô Silva. Oi? O Macedo confirmou. As roscas que saíram daqui na semana passada, elas estão fora da tolerância. Mas eu não acredito. A gente mediu, remediu, a gente até usou os calibradores verificadores. Então alguém esqueceu de calibrar, não as peças, mas os calibradores, ó. Peraí, Silva, como assim? Tito, os vários tipos de calibradores verificadores sofrem desgaste, ficando sujeitos a alterações. Daí os instrumentos de medição passam a ser calibrados por um padrão errado. Por isso, de tempos em tempos, a gente manda fazer a calibração dos calibradores no laboratório de metrologia. Lá eles têm a máquina universal de medir, que é excelente na verificação dos calibradores e de outros tipos de ferramentas também. Aliás, essa máquina se presta a muitas outras coisas. E é muito importante o mecânico conhecer, entendeu? Você também quer conhecer a máquina universal de medir? Pois então preste atenção, porque ela é o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer a máquina universal de medir. Vai ver suas partes principais, seu funcionamento e sua importância na indústria moderna. Vai aprender como é feita a sua conservação. Calibre aí sua atenção que a nossa teleaula está começando. Finalmente vamos trabalhar com a máquina universal de medir, hein, Sofia? Ela parece ser bem forte. Explica pra mim como é que ela funciona, vai. A máquina universal de medir é um aparelho bem robusto, versátil e com alta exatidão. É o seguinte, basicamente, ela é formada por essa base rígida aqui, que é feita de ferro fundido, por essa superfície prismática, que é usinada com exatidão. Ela corresponde às mais altas exigências do laboratório. Tá, mas... e essas peças aqui também não fazem parte da máquina? São acessórios. E de acordo com você vai precisando usar esses acessórios, você vai colocando, por exemplo, na medição do diâmetro interno e externo de uma rosca, na medição de superfícies cônicas e de peças com formatos complexos. É, essa máquina aí na linha seria uma mão na roda, mas eu sei que não dá, né? Não dá mesmo, porque essa máquina ela é muito sensível a vibrações e a variações de temperatura. Por isso, ela tem que estar sempre nessa base especial e também dentro no laboratório, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Este aqui é o Otávio, responsável pelo laboratório de metrologia. Vocês usam a máquina universal de medir não apenas para verificação de peças e calibradores, certo? Antes de montar uma peça ou algum agregado, a gente faz simulações e estudos de forma e medidas, usando a máquina universal de medir. Por exemplo, nós estamos medindo esse pulsão. Certo, mas ela mede mesmo peças de forma irregular, cheia de detalhes? Sim, todas as peças. Mesmo esta cheia de detalhes, ela mede com alta resolução. Deixa eu ver se eu acerto. Quer dizer que a medição é feita nessas réguas padrão e a leitura nesse contador digital, é isso? Ou nos microscópios micrométricos, esses aqui. Mas como é feita a medição de peças com formatos mais estranhos? É fácil. Veja bem. A máquina universal de medir usa o sistema de 3 coordenadas. Uma coordenada para o comprimento, uma para a largura e outra coordenada para a altura. A máquina vai realizando a medição de diferentes pontos da peça. Cada ponto destes é representado pela composição destas 3 coordenadas, ou seja, x, y e z. Assim, é possível fazer a medição tridimensional da peça. Ô Silva, me diz uma coisa. Essa máquina universal ela é capaz de medir os ângulos dessa peça cônica aí? Ela pode te dar as dimensões lineares ou angulares dessa peça. Isso com auxílio de acessórios. Vamos então conhecer a máquina universal de medir e vamos conhecer as suas partes, componentes e o funcionamento. Nós vamos começar pelo sensor multidirecional. O sensor multidirecional é este aqui. Aqui está o apalpador. Ele é um equipamento auxiliar da máquina universal de medir. É com ele que é possível fazer medições lineares e angulares de peça com formato complexo. Vamos ver como é que a gente mede, por exemplo, o ângulo de uma peça cônica. A gente coloca a peça aqui entre as pontas e procura um alinhamento correto, assim. Então vamos ajustando o apalpador, que a gente chama de apalpador oscilante, para que ele se desloque ao longo do centro da peça, assim.
Nesse caso, como a peça é cônica, a gente faz as medidas em 2 pontos diferentes. E a partir desses valores, a gente obtém o ângulo da peça por cálculos trigonométricos. E a leitura das medidas, a gente faz aonde? Cada medida, Caio, ela é feita após a calibração desse sensor multidirecional por meio desses relógios analógicos aqui. E o valor efetivo aparece nesse visor digital aqui. Ah, entendi. Agora, para aprender mesmo, só praticando, né? Sabe o que eu tô me lembrando? Da primeira vez que eu vim aqui, você estava medindo usando a máquina universal com outro acessório redondo. A mesa giratória, ele tá aqui. É o seguinte, ele é um suporte circular, tá certo? E ele dá para você vai ver que dá para deslocar esse suporte a um determinado ângulo, tá certo? E a resolução, dá para ver aqui? A resolução é de até 10 segundos. Tá, só não entendi como é que faz a medição. Olha, a medição você faz usando acessórios auxiliares, tá certo? E com ele você pode fazer medições lineares e medições angulares. Este aqui é um microscópio goniométrico. Vamos conhecer agora este acessório da máquina universal de medir. Ele se presta para medições angulares. Como é o processo de medição? Bom, o microscópio goniométrico tem escala em graus e minutos e ainda tem linhas de referência que a gente alinha com os detalhes da peça que a gente quer medir. Vamos medir então, por exemplo, o ângulo desta peça aqui. Vamos lá. Vamos medir o ângulo do filete dessa rosca. Eu vou explicar de forma geral, porque para visualizar é difícil. Eu tenho aqui um dispositivo de regulagem fina que eu posso usar para deslocar a placa goniométrica para um determinado ângulo. Então, eu alinho a peça aqui e faço coincidir este flanco com a linha de referência. O ângulo de giro, ou seja, o ângulo da parte da peça que eu quero saber, eu vejo neste pequeno microscópio auxiliar, de onde dá para ver até 1 minuto. Bom, agora vamos tentar visualizar o que ele acabou de ver. O processo de leitura, basicamente, é o de alinhar as linhas de referência com as linhas da peça a ser medida e efetuar a leitura no microscópio com resolução de minuto com a ajuda do nônio. Poxa, Silva, essa máquina universal é muito bem bolada, hein? Mas você falou em medir roscas. Como é que a gente faz a medição de roscas? Bom, a máquina universal pode fazer a verificação das medidas de roscas. Para isso, ela usa acessórios que a gente já viu. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A medição de roscas pode ser feita utilizando o sensor multidirecional ou o microscópio para referência. Ou ainda, o microscópio goniométrico. A gente pega a rosca e a centraliza utilizando as contrapontas. A leitura da medida efetiva da rosca, a gente faz usando o contador digital e o microscópio. Este aqui é o professor João, que é professor de mecânica. Professor, a máquina universal de medir fica isolada lá no laboratório, mas ela é uma peça fundamental em todo o processo de produção. Como é que você explica isso? Bom, uma das características da produção moderna é a produção em série. Significa que a gente tem que estar verificando a qualidade constantemente. Não só no final do processo, com a peça pronta, mas principalmente durante todo o processo. Uma das formas de verificar qualidade é estar usando instrumentos e calibradores para produzir as peças dentro das tolerâncias estabelecidas. A máquina universal ajuda a verificar não só as peças, mas também dá a certeza de que os calibradores que vão calibrar os instrumentos, que vão verificar peças, estão corretos. Certo. Isso quer dizer que uma peça feita dentro das tolerâncias estabelecidas para um carro no Brasil pode ser usada em vários outros países. Ou que se uma caixa de engrenagem usa peças de diferentes indústrias, todas elas vão se encaixar e o sistema vai funcionar. Respeitar as tolerâncias estabelecidas é uma garantia de que a coisa vai dar certo. Bom, Caio, então vamos dar uma olhada em como conservar a máquina universal de medir. Tá, e ela precisa de muitos cuidados, Sofia? Precisa. E esses cuidados, eles são fundamentais para conservar a capacidade e a exatidão das medidas. A base da máquina é rasqueteada. Então, antes de colocar qualquer dispositivo nos trilhos, temos que limpar muito bem, tirando todas as partículas que possam riscar. Essas partes metálicas que ficam expostas e não têm pintura, têm que ser limpas com benzina e elas têm que estar sempre lubrificadas.
A gente usa nessa lubrificação uma mistura de vaselina líquida e pastosa. A máquina deve ser lubrificada com óleo especial. O fabricante indica os pontos onde deve haver a lubrificação. As partes óticas devem ser limpas com algodão. Tem que se evitar sempre tocá-las com os dedos. E depois de limpas, devem ser cobertas. Acabou o trabalho, terminou de usar a máquina, tem que mantê-la sempre coberta para evitar poeira. Bom, Silva, o Macedo já tá trazendo os calibradores do laboratório. Sabe que eu nunca pensei nessa história de calibrar os calibradores? É meio aquela história do oculista que tem que fazer exame de vista, né? É isso aí. Se os olhos dele estiverem ruins, como é que ele vai avaliar os olhos dos outros? É verdade. Falar em avaliar, você já fez a verificação das peças do último lote? Olha, Silvio, eu tô fazendo. Tá, enquanto ele avalia os olhos aqui fazendo a verificação, que tal você em casa abrir os olhos e ver o que aprendeu hoje? Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância da máquina universal de medir, dentro do contexto da produção em série e da necessidade de produzir peças dentro das tolerâncias estabelecidas. Viu que a máquina universal de medir é muito sensível a variações de temperatura e que ela compõe-se de partes como o sensor multidirecional, a mesa giratória e o microscópio goniométrico. Viu ainda que ela se presta para a verificação dos calibradores de ferramentas e peças e que é utilizada durante a fabricação ou antes da montagem de peças. Finalmente, aprendeu como fazer a conservação da máquina universal de medir. Gostei. Vou começar a me exercitar na máquina universal. É bom mesmo, Caio, porque a gente estuda e entende, mas é só praticando que a gente consegue consolidar aquilo que aprendeu. E por sorte, hoje está chegando uma remessa de calibradores e é você quem vai calibrar eles na máquina universal de medir. Deixa comigo, Sofia. Sabe que eu fiquei meio fascinado com essa história de medição tridimensional, né? É um processo super engenhoso. É um processo muito interessante mesmo e é o que a gente vai ver na nossa próxima teleaula, medição tridimensional. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.